tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o tema teologia coach dentro da igreja. Será que isso é correto? Será que isso é errado? Será que a teologia coach ela é baseada na Bíblia? Será que tem coerência? Esse é um tema que tem sido muito falado no meio das igrejas, mas às vezes é pouco difundido e nós vemos que isso tem crescido demais. Mas será que isso é correto? Vamos entender um pouco, falar um pouco sobre a história. Quando nós analisamos sobre a história da igreja, nós vemos que em sua história existiu muitas heresias, muitos levantamentos de coisas que não provêm da palavra. Então nós temos que analisar a teologia coach, ela é bíblica ou ela não é bíblica. Infelizmente, durante a história, nós vemos que muitas igrejas elas tinham uma base teológica muito fraca. E isso trouxe para dentro da igreja várias heresias. Da mesma forma que hoje existe muitas dentro da igreja. Uma das teorias, das filosofias em nosso tempo e ainda que passou é a teologia da prosperidade. Muitos conhecem a teologia da prosperidade, onde faz de Deus um mordomo, onde faz de Deus um simples empregado, que simplesmente o ser humano barganhando com o Senhor, trazendo coisas ao Senhor, o Senhor é obrigado a dar aquilo que ele deseja. A teologia da prosperidade nada mais é do que isso. Diminuindo essa teologia que é tão grande. Poderíamos falar de outros aspectos, mas basicamente a base dela é isso. Outra teologia também que foi muito difundida, que ainda é difundida assim como a teologia da prosperidade, é a teologia da libertação. A teologia da libertação ela simplesmente coloca Deus, coloca Cristo como um libertador da pobreza humana. Ele simplesmente coloca Cristo como aquele que vai tirar o ser humano de sua situação precária de pobreza. Coloca Cristo simplesmente como um guru que vai simplesmente dar as condições para ele se libertar da pobreza. Que ser pobre se torna praticamente um sacramento e ser rico se torna praticamente um pecado. Basicamente a teologia da libertação é exatamente isso. Levando ao indivíduo, ao membro daquela igreja, a entender que se ser pobre não vem de Deus e ser rico é um pecado, então ele quer lutar contra todo o meio. E esse lutar muitas das vezes é lutar mesmo, fisicamente. Mas a palavra do Senhor não nos diz hoje que nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue, mas contra os principados e dominadores do mal. Poderíamos falar também da teologia da libertação, mas em outro vídeo falamos mais um pouco sobre isso. Mas hoje é sobre a teologia coach. E assim como essas outras teologias, elas passaram e passam ainda, porque ainda é uma verdade no nosso meio, a teologia coach também, ela nada mais é que uma determinada heresia que está entrando na igreja de hoje. Mas por que você está falando isso, Ivan? Eu conheço vários pastores que são coach. Por que você não concorda com isso? Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que a teologia coach eu sou contra ela, mas o coach empresarial de maneira alguma. O coach empresarial ele foi feito e constituído para sim pegar as qualidades, para pegar aquilo que o ser humano tem de melhor no âmbito empresarial e fazê-lo crescer. Não tenho nada contra isso. O problema todo é quando eles querem trazer o coach para dentro da igreja. E aí, uma ferramenta boa dessa, no meio empresarial, na mão errada e no lugar errado, ela se torna uma arma prejudicial às pessoas que estão ali. Ela apenas se torna um objeto que não agrega nenhum valor, pelo contrário, tira o valor. Como as outras doutrinas, ela possui um modelo filosófico e que possui verdades. Na teologia da prosperidade, na teologia da libertação, existem verdades nela. Por exemplo, na teologia da prosperidade, existem textos bíblicos que Deus nos promete dar bens materiais. Fato. Mas o problema é que eles pegam o evangelho, pegam essa verdade bíblica, colocam ela, tiram ela da Bíblia, fazem uma releitura dessa verdade e colocam coisas que não são. Da mesma forma que a teologia da libertação. Um governo que é tirano, um governo que não é correto, isso não é bíblico. E a igreja deve se posicionar diante desses fatos. Mas só que ele pega esses fatos, tiram ele da Bíblia, faz uma releitura e colocam fatos que não são bíblicos. Infelizmente a teologia coach é do mesmo jeito.
Na Bíblia, é logicamente que os líderes, os pastores, eles têm a obrigação de cuidar do seu rebanho, levar ao seu rebanho a entender qual é o seu chamado, levar aos seus membros a entender como eles podem servir melhor ao Senhor. Porém, a palavra do Senhor não é apenas isso. Isso não é ser igreja, isso é apenas uma parte para ser igreja. Uma parte de ser igreja. O Evangelho, ele é integral. Ele não pode apenas mostrar uma coisa e não mostrar a outra. Deus, ele é integral. Eu não posso mostrar a Deus como amor se eu não mostrar a Deus como justiça. Eu não posso mostrar a Deus como sendo misericordioso e não mostrar a Ele que Ele é santo e Ele exige daqueles que o buscam a santidade. Eu não posso simplesmente mostrar aquilo que as pessoas querem, porque senão eu faço do Evangelho um Evangelho mutilado. E se o Evangelho é mutilado, ele não é o Evangelho do Senhor. Eu lembro muito bem quando eu era criança, aquelas caixinhas de promessa, quem não teve na sua casa? Aquela caixinha de promessa era uma coisa muito legal, porque tudo que você tirava daquela caixinha, nada mais era que promessas ao Senhor. Nunca tinha uma coisa negativa. Aquilo lá não é palavra do Senhor. Aquilo lá é simplesmente um evangelho mutilado, porque só mostra as promessas, aquilo que você quer ouvir, e não aquilo que você necessita ouvir. E o evangelho coach, infelizmente, é isso. Ele mostra aquilo que você quer ouvir. Lá em Gálatas 1:8, Paulo vai nos falar que assim, que ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo desça do céu e venha trazer um outro evangelho, seja anátema. Nós não podemos acreditar nesse evangelho. Isso é a palavra do Senhor. Martinho Lutero possui uma frase muito verdadeira que diz: minha consciência é escrava da palavra de Deus. Nossa consciência tem que ser escrava da palavra de Deus e não de um evangelho mutilado. Então a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a teologia coach é que a igreja ela não é uma empresa. E se ela não é uma empresa, ela não pode ser tratada como uma. Existe lugar para tudo. O coach ele é muito bom empresarialmente, mas dentro de uma igreja não, pois uma igreja não é uma empresa. Primeira coisa que você tem que entender sobre isso. O púlpito é apenas para a pregação do evangelho. Mas é interessante quando nós vemos muitos pastores que são coach trazer a palavra, se pode dizer que a palavra, querem trazer a palavra, nós não vemos nada de palavra ali. Simplesmente o que nós vemos é uma palestra de autoajuda, que tende a vender apenas uma imagem de vencedor, mas não é isso que o Evangelho nos ensina. Segundo o Instituto Brasileiro de Coach, ele determina como é que o coach acontece. Vou ler para vocês aquilo que o Instituto Brasileiro de Coach ele diz. Vou ler para vocês, como é que o coach se faz. Conduzido de uma maneira confidencial, o processo de coach é realizado através das chamadas sessões, onde o profissional chamado coach tem a função de estimular, apoiar e despertar em seu cliente, também conhecido como coach, o seu potencial infinito para que este conquiste tudo o que deseja. É interessante, olha como é que é esse final, o seu potencial infinito para que este conquiste tudo o que deseja. Só nessa frasezinha, cristão, infinito. Conseguiu pescar? Final, para que este conquiste tudo o que deseja. Cristão, o que deseja? Então, tomando como base essa descrição, nós vemos como incompatível é a teologia coach e o evangelho, pois as escrituras elas nos ensinam que o cristão deve ter como anseio fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Ele deve ansiar conquistar as coisas de Deus, não a sua vontade. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então nós temos que ter em mente qual é a vontade de Deus. E logicamente dentro da vontade de Deus terá alguns fatores, alguns setores que irá nos abençoar. Então eu tenho que buscar a vontade de Deus para que a vontade de Deus me alcance com suas bênçãos e não ao contrário. Eu não tenho que procurar e crescer com as minhas qualidades, chegar àquilo que eu desejo, mas eu tenho que com as minhas qualidades, com aquilo que eu tenho de melhor, buscar e fazer aquilo que o Senhor deseja. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Então é totalmente ao contrário daquilo que o Instituto Brasileiro de Coach nos ensina e que os pastores têm trago para dentro da igreja. Uma outra ênfase muito mencionada no coach é o materialismo, a ênfase em conquistar, levando ao homem a um existencialismo hedonista. Por que existencialismo hedonista, Ivan? Porque, infelizmente, na vertente do hedonismo, o ser humano ele quer tudo aquilo que ele deseja, ele quer conquistar.
E se ele não conquista, ele não consegue entender por que Deus não me dá as coisas. Por que eu não consigo alcançar as coisas? Ele é hedonista, ele quer para ele aquilo que ele deseja. E existencialismo hedonista por quê? Porque se ele não alcança aquilo que ele deseja, aquilo que ele busca, ele não entende por que realmente eu vim para esse mundo, por que eu estou fazendo aqui, por que eu não consigo chegar aos meus alvos, por que eu não conquisto aquilo que eu desejo. Então, ou seja, ele transforma o cristão num cristão que busca o tempo todo por que ele existe. Então é o existencialismo hedonista, do prazer. Ele só busca aquilo que ele tem prazer e não aquilo que Deus quer para ele. Um ponto muito crucial na teologia coach, que aos poucos vai se tornando na vida do cristão e ele nem se percebe, é o ceticismo. O que é o ceticismo? Se eu consigo, através das minhas qualidades, das minhas potencialidades, alcançar aquilo que eu desejo, você reparou que aquilo que eu desejo eu alcanço com o meu poder, com as minhas potencialidades, com as minhas qualidades? Onde que fica Deus nisso? Cadê o Deus da Bíblia? Cadê o Deus da Bíblia que toda a honra e toda a glória deve ser dada a Ele e nada ao homem? Então, automaticamente, se com as minhas qualidades, com as minhas potencialidades eu consigo alcançar aquilo que eu almejo, isso inconscientemente, o Deus da Bíblia vai ficando cada vez mais fraco. E ele ficando cada vez mais fraco, o que isso vai fazer? Você vai esquecendo dele. Que isso lá em Provérbios 16, 18, ele nos diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Se eu realmente confio nessas qualidades, nessas potencialidades que eu tenho e esquecendo de Deus, eu me torno soberbo e a soberba precede a ruína. Mas o ponto principal da teologia coach não é esse. Esses ainda são gravíssimos. Mas a teologia coach, ela vai deturpar na mente do cristão o que é ser igreja. A palavra do Senhor nos diz que nós não somos igrejas sozinhos. Nós não somos igrejas apenas eu não sou igreja. Aqui neste momento, apenas eu nesse ambiente eu não sou igreja. Eu só sou igreja quando eu estou reunido com outros cristãos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu só sou igreja quando nós estamos juntos. Eu só sou igreja a partir do momento que eu sou noiva, junto com meus irmãos. Mas o que a palavra de 1 Coríntios, lá em 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 a 20 vai nos dizer, vou ler para vocês aqui, ó. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Então entenda, nós só somos corpo de Cristo quando estamos unidos no Senhor. Então a teologia coach, ela vai dar um poder, algo para o ser humano, que ele se torna uma pessoa que não necessita das outras pessoas, pois eu tenho minhas potencialidades, eu tenho minhas qualidades e com isso eu consigo chegar aonde que eu quero. Abra o olho com isso. Aí eu pergunto para você, mas por que essa ideia é tão bem vendida? Por que as igrejas hoje estão entrando nesse campo do coach? Por que o coach cresce tanto no meio das igrejas? É simples. Essa ideia é bem vendida porque a autoestima das pessoas hoje estão muito baixa. O mundo hoje, ele luta o tempo todo para destruir sua autoestima. E nada melhor do que aquele que chega para você e fala, você pode, você consegue, você é ótimo, tudo depende de você. Essa palavra é muito usada pelos coaches. Tudo depende de você. Negativo. Nada depende de você. O princípio é que tudo depende de Deus. Logicamente que você vai estar incluído no plano de Deus. Mas em primeiro lugar, para o cristão, tudo depende do Senhor. Porque toda a honra e toda a glória pertence a Deus. Muito provavelmente você deve ter criado um inimigo se você realmente pregou a teologia bíblica para ele.
Porque a teologia coach, ela vai engrandecer o homem e você adquire um amigo, porque todo mundo quer ouvir palavras boas, mas quando você vem para uma verdade, fala uma verdade para uma pessoa, muito provável que você adquirir um inimigo. Não é verdade? Ninguém quer ouvir a verdade. Ninguém quer ver aquilo, se a pessoa está oposta à verdade, ninguém quer ouvir a verdade. Pois ele está indo contra aquilo que você está pregando. Mas a teologia coach, ela não quer falar a verdade, ela apenas quer mostrar algo do evangelho que é mutilado. Pegou algo da palavra do Senhor, fez uma releitura e só quer mostrar aquilo que você quer ouvir. Quem não quer ouvir coisas boas dele mesmo? Mas a verdade bíblica nos mostra que nós somos pecadores e necessitamos da graça do Senhor a todo momento. O apóstolo João, ele vai nos dizer que nós temos que pedir perdão dos nossos pecados a todos os dias, a todo momento. E às vezes a teologia coach quer engrandecer o homem ao antropocentrismo. Tá vendo? Entenderam aí como é que a teologia coach desfaz daquilo que Deus fez? Para nós terminarmos esse vídeo, eu vou ler mais alguns textos bíblicos aqui, ó. Esse aqui, em primeiro lugar, está lá em Tiago 4, 13 e 16, só para vocês meditarem. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Entendeu esse texto? Quem se vangloria em suas próprias qualidades? Leia esse texto, está lá em Tiago 4, 13 e 16. Vou ler um outro texto que está em Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Se você quer se gloriar, glorie na palavra do Senhor, glorie em todo o evangelho, que Cristo morreu, ele sendo justo para me justificar. Mas eu sou um pecador, e eu só sou justificado em Cristo. Eu não tenho algo para ser gloriado em mim mesmo, mas tudo vem dele, por ele e para ele, que são todas as coisas. Entenda isso. Então, analise tudo isso que eu te falei, coloque numa caixinha, entenda que a teologia coach dentro da igreja não é correta. Amém? Eu tenho essa palavra que eu tenho para vocês nesse dia. Se você gostou, entre lá no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações de novos vídeos. Não perca tempo não, compartilhe, mande para os seus amigos, eu tenho certeza que isso fará muito bom para eles. Deus abençoe a vida de vocês.